Olá, está começando mais um Minas Rural, sejam todos muito bem-vindos e no programa de hoje você vai ver. Sabará tem a primeira agroindústria familiar de cosméticos em barra do país, feitos de forma sustentável a partir de insumos naturais. O governo de Minas sanciona a lei que vai permitir o aumento de áreas irrigadas no estado. Minas cria comissão para promoção e difusão da candidatura dos modos de fazer o queijo Minas artesanal à lista representativa do patrimônio cultural e material da humanidade. E na receita tem sobrecoxa assada com polenta cremosa e couve. A agricultura familiar é mesmo muito diversa. Hoje a gente vai conhecer a história das irmãs Paula e Isis. Elas criaram a primeira agroindústria familiar de cosméticos em barras do país. Isso fica lá em Sabará. Elas começaram inspiradas pelo conhecimento da avó. Este ano foi inaugurada em Sabará a OR Natural, a primeira agroindústria familiar de shampoo, condicionador, tônico capilar e sabonetes em barra do Brasil. Os produtos voltados para a terapia capilar são desenvolvidos por meio de uma produção limpa, sustentável e adepta da cultura regenerativa. A empresa, iniciada em 2020, é das irmãs Paula Moreira e Isis Cruyff, que carregam um legado familiar de mulheres fortes e defensoras da preservação ambiental. Eu já trabalhava com marketing de moda e a gente tinha esse sítio da nossa família aqui, que sempre teve essa pegada natural, sustentável. E eu, pessoalmente, comecei a buscar produtos de higiene pessoal que fossem mais naturais, que não gerassem resíduo plástico. E foi aí que eu conheci o shampoo em barra, resgatei esse conhecimento ancestral da minha família, da minha mãe, da minha avó, e uni a tecnologia do desenvolvimento do shampoo em barra com esse conhecimento ancestral da minha família. E foi assim que a OR Natural surgiu. A avó Luzia, que inspirou o nome OR, que significa luz em hebraico, trouxe para a família a tradição das raizeiras. Os produtos produzidos pela marca mineira são extraídos de plantas como eucalipto, laranja doce, hortelã-pimenta e até chá verde e carvão ativado. E são todos biodegradáveis, desde a embalagem até a espuma. Depois da colheita das plantas, ela pode ser destilada ou seca ou logo após a colheita. Ela entra na dorna. Aqui a gente tem uma grade que vai separar ela da água aqui que está fervendo. Essa é uma destilação por arraste a vapor. Então esse vapor de água vem aqui, passa pela planta, passa por esse tubo e aqui ele vai condensar através desse sistema de resfriamento. Depois que ele resfria, ele vai cair aqui nesse funil de separação e a gente tem o hidrolato e ó, o fiozinho aqui de óleo essencial já saindo. Até o momento, já foram mais de 70 mil garrafas plásticas que deixaram de ser descartadas no meio ambiente por quem aderiu à substituição dos cosméticos convencionais pelas barras da OR. Aqui nós desenvolvemos formulações com os principais ativos de ervas aromáticas e também investimos em pesquisa e desenvolvimento com os ativos aqui da região, resgatando conhecimento ancestral e ouvindo o que a comunidade pode nos trazer. Fora isso, a gente traz o nosso conhecimento na parte da química, o conhecimento técnico e alia esses dois mundos para desenvolver o melhor produto para ir até o mercado. As criadoras da OR acreditam que pessoas com escolhas conscientes transformam o mundo, resgatando a cultura da cura pelo natural e optando por soluções sustentáveis. O objetivo desse espaço aqui é a gente ter mais liberdade para o turista conhecer um pouquinho desse processo. Então, por exemplo, a melaleuca. É muito conhecido o óleo essencial de melaleuca, mas será que a pessoa já viu uma melaleuca plantada? Então, aqui a gente consegue que a pessoa veja, sinta os aromas, tenha experiência e entenda o valor de um cosmético natural. Localizada na zona rural de Sabará, a fábrica da OR Cosméticos gera desenvolvimento e empreendedorismo no município de Sabará, com foco em sustentabilidade, fomentando a pesquisa
e o desenvolvimento de formulações com ativos naturais. A OR atualmente opera com 30% da capacidade produtiva. São 800 barras mês e as proprietárias esperam expandir o negócio fabricando os produtos extraídos da jabuticaba e do Ora Pronobis, que são produtos típicos da região. As proprietárias da OR foram enquadradas como agricultoras familiares, o que facilita o funcionamento legal da empresa. A agroindústria já possui certificados municipais, estaduais e o alvará de funcionamento da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Houve uma mudança na legislação que permite agora que, para ser considerado uma agroindústria familiar, você não precisa ter todo o seu insumo vindo da sua propriedade. E as proprietárias aqui, elas desenvolvem um trabalho de rede, então elas buscam insumos na comunidade local. E isso, com essa mudança de legislação, isso possibilitou elas serem enquadradas enquanto agricultoras familiares que têm uma agroindústria familiar. São agricultoras porque a renda delas vem da agroindústria. E isso possibilita que a Anvisa tenha um olhar mais generoso para as regras, porque estando no meio rural é outra realidade. A gente tem dado incentivo, seja com a questão da produção, né, oferecendo adubo aos produtores, né, a visita técnica através da Emater mesmo. O governo de Minas sancionou uma lei que vai permitir o aumento das áreas irrigadas no estado. A expectativa com a nova legislação é de que a gente saia hoje dos atuais 15% de área irrigada para 50%. A principal novidade da política estadual de agricultura irrigada e sustentável é considerar os projetos de irrigação, assim como a infraestrutura que acompanha, como os barramentos, por exemplo, utilidade pública. O que isso significa na prática? É que naquelas áreas que já são consolidadas pela atividade agropecuária e que necessitem de maior disponibilidade de recurso hídrico superficial, os projetos de licenciamento ambiental sejam mais assertivos e objetivos, sem perder em sua qualidade e exigências. E a utilidade pública, ela vai ser definida através de um estudo chamado zoneamento ambiental produtivo. A partir desse estudo que vamos ter aí, então, a deferência se aquela área é propícia ou não para a implantação de projetos de irrigação. O zoneamento ambiental produtivo, ele levanta características sociais, econômicas e ambientais e ele vai definir os locais onde a gente vai poder colocar ali um barramento para regularizar a vazão de um curso d'água ou para acumular mais água e possibilitar então uma expansão da área irrigada de Minas Gerais, principalmente nas regiões onde a gente tem problema com a água superficial, escassez de água superficial, que é o norte e nordeste de Minas Gerais. A gente faz um intervalo bem rapidinho, mas fica comigo que a gente volta em instantes. É produto de qualidade, é direto com o produtor, é da agricultura familiar, é de Minas Gerais, é do campo, o seu canal de venda direta que conecta os agricultores familiares de Minas Gerais com os consumidores de todo o país. Acesse www.educampo.com.br. Minas Gerais acaba de criar uma comissão para promoção e difusão do modo de fazer o queijo Minas artesanal na lista representativa do patrimônio imaterial da humanidade. Essa comissão vai contar com 50 integrantes, dentre eles representantes da Emater Minas. Quando se fala em Minas Gerais, é impossível não se lembrar de queijo. Segundo o levantamento da Emater Minas, o estado possui aproximadamente 8.000 estabelecimentos destinados à produção dos diversos tipos de queijos artesanais. E o queijo Minas artesanal, o QMA, é o grande destaque, com uma produção estimada em 22.000 toneladas por ano e mais de 2.000 agroindústrias familiares que garantem a renda com a fabricação da iguaria. Além de assegurar a renda, o queijo Minas artesanal é um símbolo da tradição e da cultura do estado, sendo um modo de produção reconhecido como patrimônio imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de Minas Gerais. E com o objetivo de valorizar ainda mais o modo de fazer dessa iguaria,
o governo de Minas tem trabalhado para a inclusão do modo de fazer como patrimônio imaterial da humanidade. Nesta semana, aconteceu no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a primeira reunião da Comissão para Promoção e Difusão da Candidatura dos Modos de Fazer o Queijo Minas Artesanal à lista representativa do patrimônio cultural e material da humanidade. A candidatura, do queijo Minas Artesanal para sua inscrição na lista do patrimônio imaterial da Unesco, ela é fundamental, porque na verdade ela reconhece uma trajetória de mais de 20 anos do primeiro registro do queijo Minas Artesanal do Cerro com patrimônio imaterial. Esse registro veio ao longo do tempo preservando esse modo de produção, garantindo que os produtores de queijo pudessem manter o seu modo de produção artesanal, algo que naquele contexto estava em risco. E hoje, depois de 20 anos, na verdade estamos em outro momento, cada vez mais tendo legislações e flexibilizações de normativas que permitem a manutenção dessa produção, como também o entendimento do queijo como não só um produto, mas também como uma experiência, rotas turísticas e esse reconhecimento cada vez numa amplitude maior na escala, tanto nacional e agora também internacional. Os trabalhos do governo de Minas em torno do reconhecimento junto à Unesco começaram em 2022 e já estão na fase de análise. E a Emater tem papel fundamental no processo. O papel da Emater, ele transcende esse reconhecimento, porque a Emater ela vem muito antes da cultura, trabalhando com esses produtores, trabalhando na manutenção dos modos de fazer, não do queijo, mas de uma imensa cadeia produtiva do estado de Minas Gerais. A Emater coloca esses produtos de toda a cadeia nas feiras, mostra a grandeza da agricultura familiar de Minas Gerais. Então, a Emater, nesse momento, tem um papel muito importante de celebrar uma conquista que é dela também, porque ela é pioneira. Todos os lugares que eu vou em Minas Gerais, dificilmente as pessoas não relatam o bom e o belo trabalho que a Emater faz nas áreas da cozinha mineira ou da gastronomia mineira. A Emater faz parte dessa comissão por todos os trabalhos que a Emater contribuiu nessa candidatura, desde os processos de caracterização das regiões produtoras de queijo Minas Artesanal, a articulação com os produtores, toda a assistência prestada aos produtores de queijo, os nossos já tradicionais, os concursos de qualidade do queijo, o regional da canastra tem mais de 20 anos de tradição, o nosso estadual esse ano na 17ª edição. Então todo esse histórico de participação da Emater, que vem de décadas de atuação no setor de apoio à produção de queijos, está sendo consolidado, contribuindo para essa candidatura de patrimônio imaterial da humanidade. O queijo Minas artesanal poderá ser o primeiro bem da cultura alimentar de Minas e do Brasil a ser reconhecido como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. É tão importante que no Brasil nós não temos nenhum elemento da cultura alimentar do país reconhecida na ONU, na Unesco, a nível internacional, como patrimônio da humanidade. Nós temos no mundo somente 10 alimentos reconhecidos, então é colocar Minas Gerais e o queijo Minas, que leva o nome, a um patamar de patrimônio como, por exemplo, as pirâmides do Egito. Já que a gente está falando de queijo, vou te lembrar que estão abertas as inscrições para o 17º concurso de qualidade dos queijos artesanais aqui de Minas Gerais. Essa e outras dicas você confere agora na nossa agenda. Estão abertas até o dia 8 de agosto as inscrições para o 17º concurso estadual dos queijos artesanais de Minas Gerais. Podem participar produtores com queijarias registradas em serviço de inspeção e que tenham sido classificados nos concursos regionais, exceto em algumas situações conforme o regulamento. Participam produtores em 4 categorias: queijo Minas artesanal, maturação de até 30 dias, queijos artesanais de Alagoa e Mantiqueira de Minas, maturação de 14 a 30 dias, queijos artesanais de Alagoa e Mantiqueira de Minas, maturação acima de 60 dias e queijos artesanais de Alagoa e Mantiqueira de Minas com ingredientes opcionais e defumados, que é uma nova categoria. As inscrições seguem até o dia 8 de agosto. A entrega dos queijos deve ser feita até o dia 20 no escritório local mais próximo do produtor. O julgamento será no dia 23 de agosto e a premiação no dia 30 na região do Cerro. Mais informações no www.emater.mg.gov.br.
Estão abertas também as inscrições para o concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais 2024. A competição é considerada a maior do país em participação de agricultores familiares. São esperadas mais de 1.500 amostras. Este ano, o concurso comemora a sua 21ª edição. Os produtores rurais têm até o dia 6 de setembro para preencher a ficha de inscrição e entregá-la impressa junto com as amostras concorrentes nos escritórios locais da Emater. A participação é gratuita. A ficha está disponível no www.emater.mg.gov.br. Além de produzir alimentos, os produtores também podem produzir energia. Pensando nisso, a Emater Minas está capacitando seus técnicos para orientar os produtores no sentido da instalação de micro-usinas de energia solar, que é uma forma, inclusive, de aumentar a renda das famílias rurais. Esta semana, a Diretoria de Infraestrutura da Emater Minas promoveu o curso Energia Solar, Solução Energética e Fonte de Renda para o Agricultor Familiar. A ideia é capacitar os técnicos da empresa que trabalham no campo a orientar os produtores rurais na utilização de energia solar para suprir as suas necessidades de consumo próprio e até investir na construção de usinas que gerem energia e sirvam de fonte de renda para o agricultor. Nós hoje estamos aqui reunidos com os coordenadores regionais, a nossa equipe, passando para eles um pouco do que é o básico do que é a energia solar, como trabalhar, como orientar o produtor, o que é legal, o que pode ser feito, quais os procedimentos e pensando em construir isso como fonte de renda para o agricultor familiar. De acordo com o Censo Agropecuário divulgado pelo IBGE em 2017, Minas Gerais possui 440 mil estabelecimentos de agricultura familiar. Mais de 90% dessas famílias possuem energia elétrica. Então, esses 2 dias nós vamos qualificar a nossa turma, os coordenadores regionais, para depois disseminar isso para todo mundo na ponta. Então, todo mundo precisa entender como funciona, o que é isso, como devemos fazer, como a Emater vai atuar para atender e melhorar a qualidade de vida do agricultor familiar. É importantíssimo, né, essa parceria, essa iniciativa da Emater, da CEMIG, né, através do direcionamento da construção desse canal aí, CEMIG Agro, né, que é uma parceria importante, a gente vai falar disso ao longo desse seminário hoje aqui amanhã. E assim, para fortalecer esse atendimento, esse canal aí do público rural. No caso da geração distribuída, né, esse apoio, esse ponto focal aqui nos gestores aqui na Emater, né, e a CEMIG melhorando, disponibilizando os canais de atendimento justamente para esse atendimento melhor aí, para levar, né, com mais facilidade essa energia aí aos clientes rurais. A energia solar é uma fonte de energia limpa e renovável, que pode trazer vários benefícios para o agricultor familiar. Afinal, com a crescente demanda por fontes de energia mais sustentáveis, a energia solar se torna uma opção cada vez mais viável para a produção agrícola. A gente entende que é necessário criar novas fontes de renda para o produtor rural. Nada impede dele continuar com a cultura dele, né, as culturas, seja alface, como você citou, mas ao mesmo tempo ele pode aumentar o faturamento dele produzindo energia. Então a cooperativa ela vem justamente nesse ponto. Ele pode reduzir os custos, tendo um desconto na conta de energia, um desconto no quilowatt-hora que ele paga para a concessionária. Ele pode produzir a própria energia e ter o seu autoconsumo, isso reduz os custos dele na operação, como ele também pode passar a produzir essa energia e através da cooperativa, que é um instrumento jurídico legal, passar a levar para outros consumidores essa energia que passam a alocar os créditos gerados por ele de energia. A gente faz mais um intervalo, mas fica comigo, porque no próximo bloco tem receita, é no minutinho. A EPAMIG, que é a empresa de pesquisa agropecuária aqui de Minas Gerais, completa em 6 de agosto 50 anos. São 50 anos dedicados à produção de conhecimento, de tecnologias para impulsionar o setor agropecuário aqui em Minas Gerais. A gente fez uma entrevista com a presidente da EPAMIG, a Nilda Soares, que conta um pouco mais dessa história. Nilda, muito obrigado por nos receber aqui. É um prazer imenso estar aqui com vocês, falando um pouquinho desse momento tão importante da EPAMIG, né, celebrando os seus 50 anos. Então já vamos começar falando um pouquinho dessa história que começou lá atrás, ainda com a Pipaeng.
Como é que essa história começou a ser construída? Exatamente. Em 1974, nós tínhamos a PIPAENG, né, que era um programa integrado de pesquisa do Estado de Minas Gerais, e a partir daí nós então nos formamos com o nome EPAMIG, né, e estamos fazendo hoje 50 anos, e a EPAMIG na sua missão primordial, que é a pesquisa. Mas, mais recentemente, né, a EPAMIG, ela também se torna uma empresa que cuida também da formação de profissionais, né, o ensino. Nós temos o ensino há muitos anos, nós temos, por exemplo, o Instituto Laticínio Cândido Torres, que tem mais de 80 anos, nós temos o Instituto de Tecnologia de Agropecuária de Pitangui, que tem mais de 30 anos, mas nós reforçamos essa formação criando agora o curso superior, os tecnólogos, né, nos dois institutos. E ao longo dessa história, a EPAMIG foi se consolidando como uma gigante mesmo do setor agropecuário em relação às pesquisas. E que pontos você destacaria dentro dessa história que são relevantes e que se compactuam diretamente com a identidade da EPAMIG? Nós temos desenvolvido genéticas de gado, né? Tanto bovino, leiteiro, como de corte. Nós temos em Uberaba, por exemplo, um grande centro na área do GIR, né? Estamos trabalhando fortemente nessa melhoria de material genético, fazendo o FIV, né? Aqui em Felizlândia. Outro grande exemplo, no norte de Minas, nós sabemos da dificuldade da escassez hídrica que é o norte de Minas Gerais. Então, lá nós testamos várias variedades de palma, né, a palma forrageira, e colocamos numa rede de oferta, né, dessas mudas, que a gente chama de raquete, para os produtores de leite, ou do gado em geral, para que eles pudessem alimentar o seu animal durante uma época tão seca. Então, esses são trabalhos que você olha para o agricultor e atende a sua demanda, não é? No sul de Minas, nós mencionamos o vinho em Caldas, nós temos, por exemplo, em Maria da Fé, uma unidade que cuida do azeite, que é outra grande inovação no estado de Minas Gerais. Quem diria que Minas seria um estado produtor de azeite de qualidade excelente? Para que esse trabalho também seja realizado, é necessário a destinação de verbas. E aí tem uma conquista importante que a EPAMIG conseguiu neste ano, que foi a aprovação de uma lei, né, a assinatura de uma lei pelo governador Romeu Zema, feita em junho. Como é que essa lei pode beneficiar o trabalho que é desenvolvido pela empresa? Essa lei é importantíssima porque não existe pesquisa sem um aporte significativo de recurso financeiro. A pesquisa ela não pode viver numa senoidal, né? Ora você tem o aporte financeiro, ora você não tem. Porque pesquisa não se faz na grande maioria delas, em um curto período de tempo. Então, você precisa ter a garantia desse recurso para que você possa ter a tranquilidade, né, de um resultado final promissor. Qual que é a importância também do trabalho que é desempenhado pela Emater também no campo, junto ao produtor, para contribuir para esse aporte da ciência? Eu diria para você que a Secretaria de Agricultura, né, Pecuária e Abastecimento, ela tem 3 afiliadas, que é a EPAMIG, a Emater e o IMA. São 3 co-irmãs, né? E elas se complementam com certeza, né? Nós temos a pesquisa fundamental, mas se esse resultado de pesquisa não chegar até o agricultor, não adianta, né? Então, a EPAMIG faz um braço de difusão, mas ninguém faz isso com a grandeza, com a capilaridade que a Emater faz. Então, trazer essa parceria junto é muito importante. A comemoração desses 50 anos também passa por uma transformação visual da EPAMIG. Com certeza. Eu queria saber como é que foi o processo de criação dessa identidade visual, o que mudou? Nós fizemos uma mudança da logomarca, que ficou muito bonita, né? Que ficou não só representando a empresa, mas também informando, né? Se você olha para a logomarca, você vê uma pesquisa agropecuária, né, escrito, porque é importante que a gente passe, né, esse significado. E, claro, a EPAMIG clara, aberta, né? Eu acho que a marca ela deu essa ideia, né, de todos ali juntos, mostrando o que fazemos, né, e passando para o público muito claramente o que é a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais. E a gente então parabeniza a EPAMIG por essa marca de 50 anos e que essa contribuição se estenda aí por mais 30, 40, 50 anos também. Obrigada a você.
E chegou a hora gostosa do programa. Hoje a gente tem no prato sobrecoxa assada com polenta cremosa e uma couvezinha ali por cima para unir tudo isso. Pega aí o passo a passo. Quem nos ensina a receita é o chefe Pedro Locha, professor de gastronomia da Escola Chefe Gourmet. Para o preparo, você vai precisar de 300 gramas de sobrecoxa de frango, 150 ml de cerveja, 1 litro de água, 2 dentes de alho, 100 gramas de fubá pré-cozido, 60 gramas de queijo ralado. De tempero vai louro, cominho, tomilho desidratado, pimenta calabresa, sal a gosto e ainda tem a couve para finalizar o prato. Para começar, coloque a sobrecoxa para marinar na mistura de cerveja, cerca de 150 ml, vai o sal, pimenta calabresa, o tomilho, cominho, os 2 dentes de alho picadinhos, as folhas de louro, tudo você vai colocando a gosto. O frango deve ficar descansando nessa marinada por cerca de 30 minutos. Depois desse tempo, é hora de levar para assar. Cubra com papel alumínio, coloque no forno pré-aquecido a 180 graus. Ele deve assar com o papel por cerca de 15 minutos. Depois, retire o papel para o frango dourar. Para o preparo da polenta cremosa, a água deve estar fria para receber o fubá. Isso para evitar de empelotar. Tempere a água com sal a gosto, pimenta do reino. São 1 litro de água para 100 gramas de fubá pré-cozido. Adicione o fubá na água fria, mexendo sempre com o fouet. Depois ligue o fogo e siga mexendo sempre a mistura para não empelotar. Continue mexendo até adquirir uma textura cremosa. Aí é a hora de finalizar com queijo ralado, cerca de 60 gramas. Você também pode corrigir o tempero se for necessário. Vamos agora para o preparo da couve. Coloque o óleo ou o azeite numa frigideira bem quente. O alho para dourar e depois acrescente a couve e a pimenta biquinho. Você deve refogar bem rapidamente. Tempere com sal e pimenta a gosto. Agora é só montar o prato e se deliciar. Minas Geral está acabando, muito obrigada pela sua companhia. Você pode rever essa edição do programa, as anteriores também, lá no nosso canal do YouTube. É só procurar por Minas Geral na plataforma e se gostar do conteúdo, eu te peço a gentileza. Aproveita, vai lá, se inscreve, curte, compartilha com os amigos e deixa um comentário que a gente quer saber a opinião de vocês. Tchau!